Fala aí, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. Top. E aí, hoje, o vídeo de hoje é sobre o que eu estou enviando para PSA esse mês, isso mesmo. Então, se liga aí que depois da vinheta a gente vem falar sobre a PSA! Valeu, Fala aí, galerinha, hoje o vídeo é sobre o que eu estou enviando para PSA. E aí, você que é novo no canal está pensando o que esse cara tá falando aí? Se você tem cartas no Brasil e quer mandar para PSA, tem na descrição do vídeo, talvez, não sei se tem. Foil grade, mano, foil grade, a gente manda essas cartinhas do Brasil para PSA. Então, se você tem interesse, olha lá. Mas enfim, o que eu estou mandando para PSA neste mês bonito? Eu mando muita coisa, na real, acho que se eu parar para pensar, eu mando mais de 100 cartas por mês. Minhas, não estou contando de clientes. E nem tudo que eu mando é muito caro. Eu confio, eu falei em outros vídeos aqui no canal, eu confio muito. Recentemente, a gente tem visto aí muitas cartas que eram muito baratas e estão valendo uma fortuna. Inclusive, para quem não assistiu um vídeo meu, que eu botei aqui no canal, que teve o resultado lá da PSA, e eu mandei uma carta que na época eu paguei 30, 40 pila, que é o Pikachu segurando a florzinha, está lá no outro vídeo. E agora a PSA 10 dele, aqui ó, o editor está funcional, ó. Essa carta aqui, ó, eu mandei várias, tirei vários 10 dessa carta. Focou, câmera? Focou, enfim. Essa carta aqui eu vendi no Brasil, essa carta é R$50 em média. E agora ela tá valendo a PSA 10, quanto que ela tá valendo mesmo? Uma grana, mais de 100 dólares, mais de 100 dólares, 170, tá quase uns 200 dólares a carta já, velho. E tipo, você convenha comigo que de 50 real para 200 dólares teve um grande valorização. E, cara, as cartas baratinhas, elas têm menos valor agregado nelas, mas elas, quando valorizam, assim, dando um exemplo dessa aqui, mas tivemos vários outros, elas valorizam mais de 1000%, mano. Então, você mesmo investindo mixaria lá, mano, eu botei 50 pila e eu vou tirar de volta quase milão, velho, em cada cartinha dessa. Pensa só. Cartas baratinhas, elas são muito segredo do negócio, velho. Inclusive isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Elas não são tão baratas assim. Convenhamos que 50 reais de muito tempo atrás e 50 reais de hoje, 50 reais de hoje não vale mais nada, né? Mas a vida sempre funciona assim. Como é muita coisa, eu vou pegar em bolinhos. Ó, primeiramente eu estou mandando uma penca de Gengar e Charizard. Estou mandando vários Gengar Charizard. Tem um monte aqui. Tem uma penca, velho. Tem muito Gengar. Tá. E eu tô mandando um Mewtwozinho de 151. Mewtwozinho de 151. Veja só que coisa bonita. É difícil achar essas cartinhas de 151 no estado bom pra mandar pra PSA, porque já é considerado velho. E é uma coisa que eu acho muito interessante com Pokémon, é que depois que a coleção, sei lá, 151 já não tem muito tempo se você levar em consideração. Mas as cartas boas somem do mercado, cara. E aí, é muito difícil de achar. Cartas que vão tirar PSA 10. Eu acho que aqui é porque muita gente, hoje em dia, principalmente, faz esse esquema de mandar carta para PSA 10. E aí, o que eles fazem? As cartas NM que existem no mercado, uma parte delas são cartas que tiraram 9, porque uma PSA 9 é uma NM. Ou até mesmo tirou um 8. E aí, eles quebram e vendem para a loja de volta. Porque cartas recentes, cartas novas, né? Abaixo de PSA 9, elas não têm valor, véio. Então, se você aí tá comprando carta PSA 5, 6, 7 de carta que é nova, tipo 9 que eu vou falar pra vocês, até uns 5 anos atrás, é perca de dinheiro, véio. É claro que daqui a 10, 15 anos elas podem valer alguma coisa. Mas a não ser que você esteja pagando muito barato nessas cartas, é melhor você ter uma carta dessa RAW do que uma carta PSA 7, 6. Por isso que nos leilão que eu faço eu só vendo PSA 9 ou 10, porque senão, mano, não tem como. Ah, tô mandando Dragonite. Mano, tem um monte de gente que me pediu essa carta aqui, ó. O que acontece? No Japão, velho, é difícil de você achar cartas boas com preço bom. Porque a rotatividade das lojas é muito alta, velho. A rotatividade da loja aqui é doideira. Então, muitas das vezes eu compro online também. Eu não compro só em loja. Então, demora para chegar. Tem cartas às vezes que demoram uma semana e meia para chegar. Então, se você estava lá no leilão aguardando essa carta e ela não apareceu ainda, é porque demora para chegar. Essa aqui eu vou mandar para PSA, então realmente não vai aparecer, porque eu quero uma PSA 10.
dessas cartinhas aqui, porque elas vão valer uma fortuna no futuro, eu tenho certeza disso. Pikachuzinho rosa, Pikachuzinho rosa, Pikachuzinho rosa. Pica rosada para os mais íntimos, pica rosada. E aí o que acontece? Falando do assunto das lojas, todas as lojas aqui têm os mais diversos preços e mais diversas qualidades de carta. E isso vale para tudo, seja Centering, seja Surface, você tem vários tipos de preços para lojas. Tem lojas aqui que eu nem chego a entrar porque eles só costumam vender carta zoada. E às vezes pode ser que eles tenham um preço até mais competitivo, mas geralmente não é o caso. E eu acho que isso se dá muito pelo público da loja. Tipo, aqui a maioria das lojas tem muito jogador, As lojas aqui são muito grandes e elas têm muita mesa para jogar. E tem lojas que são mais focadas em jogo. E essas lojas que são mais focadas na galera que joga, elas têm uma qualidade das cartas muito zoadinha, velho. E o preço muitas das vezes não compensa. Então eu acabo nem chegando perto dessas lojas. Eu já mostrei o Dragonite, mas eu também estou mandando esses Dragonite simples aqui. Inclusive eu vou mandar mais ainda, quero mandar bastante. Porque para quem não está acompanhando, existe uma coleção chamada GX Tag Team, eu já falei aqui no canal, que é uma coleção High Class. Coleção High Class, coleção especial que lança no final do ano. E aí, o que tem? O que tem é que essa coleção aí, ela tem várias cartas que eram cartas simples, tipo essas aqui, velho. Tipo essa aqui que eu acabei de mostrar agora, do Dragonite pra vocês. E ela vale uma fortuna agora, velho. E ela é uma carta que vinha em todo o pacote praticamente. Por quê? Porque o preço da box vai subindo com o tempo. E essa box hoje em dia tá valendo uma fortuna. E conforme o preço da caixa vai subindo, o preço das cartas que vêm dentro dela também vão subindo de preço. Isso é inevitável. Então até aquelas cartas que você não considera tão maneiras e tal, é claro que a gente tem que estar falando de um Pokémon relevante aqui, né? Você não quer comprar 100 cartas de, sei lá, mano, do Tapu Lele, 100 cartas do... Qual é o nome do outro lá? Do Carbink, mano. Eu comprar 100 cartas do Carbink e esperar que elas valham uma fortuna no futuro. Tipo, tinha cartas na coleção de Tag Team, que são cartas que eu vendo até hoje lá nos leilão da loja, tem e tal. Que são aquelas que tem os 2, 3 Pokémon juntos. Tem o AZM, pra quem não conhece, que é o Articuno Zapdos Moltres. Tem lá, ó, vinha nessa caixa. Você tinha o Gengar com Mimikyu, e tipo, o Gengar com Mimikyu hoje em dia tá valendo uma fortuna. Um PSA 10 tá valendo, sei lá, muito dinheiro, mais de R$1.000, bicho. E era uma carta que vinha, era book, ninguém se importava. Eu mesmo vendi essa carta por mais, sei lá, R$100, às vezes 150, velho. Eu estou mandando Charizas. Charizas, ó, Charizas. Eles não são iguais, ó. Um é Shine e o outro é normal. Aí o que acontece? Entrando no que eu falei pra vocês, gente. Carta baratinha também é valorização, gente. Inclusive, você tendo que investir menos dinheiro, é jogada, ó. Mimikyuzinho. Eu quero mandar mais desse Mimikyu, só tô com um aqui no bolo. Tô com mais Gengar e Charizard. Tá difícil, cara, achar essas cartas aqui, porque a demanda tá absurda. Eu acredito muito... Tem mais outro bolo aí pra mostrar pra vocês, hein? Eu acredito muito que essa coleção de Mega Dream vai ser uma caixa que no futuro vai valer uma grana boa. Porque se você levar em consideração as outras cartas, as outras caixas que saíram de High Class, que a gente teve depois dessa de GX Tag Team, que faz 5 anos, 6 anos. Essa caixa ela vinha vários Pokémons que as pessoas gostavam muito, vários treinadores que as pessoas gostavam muito. E por isso hoje em dia ela tem um valor bem considerável de mercado. E depois disso a gente teve várias coleções que elas tinham Pokémon Shine, e é isso aí. O tchan da coleção era Pokémon Shine. E tivemos esse modelo repetido várias vezes. E também teve o modelo de treinadores que é VMAX Climax e V-Star Universe, enfim. Mas esse modelo que a gente está dando de Mega agora, os hits são Pokémons que são muito, muito populares. E você tem várias cartas muito bonitas, e não só de um Pokémon ou outro específico. Vou dar um exemplo para vocês. A caixa de, qual é o nome do treco lá? De Shiny Treasure, que é um High Class. O chase dela se tornou o Mil Bolha, mas na época ninguém queria saber do Mil Bolha. Era o Charizard antes do Mil Bolha. E era isso, velho. Ninguém queria mais nenhuma carta daquela caixa. Só que aí, essa coleção aqui, velho, essa coleção da lagartixa que voa ali atrás, velho, cara, ela vai valer uma grana, velho, porque a gente tem Pikachu ali,
A gente tem o Mewtwo da equipe Rocket, a gente tem muita carta, o Gengar principalmente. O Gengar é tipo o fator boom. Eu me arrependo muito de... Quem não conhece aquela carta do Gengar VMAX, que saiu em golpe fusão no Brasil, e aqui no Japão ela era um hit de deck. Você tinha que comprar os decks lá e tinha chance de vir. Cara, eu me arrependo muito de não ter comprado um monte dessa carta, mandado gradear e ficado com espécie A10. Hoje em dia ela vale muito, muito, muito dinheiro. E na época, assim, comparado às artes que estavam saindo, eu não achei ela grande coisa. A gente estava tendo uma revolução aí nas cartinhas, que hoje em dia virou comum, né? A gente tem essas cartas que são baratinhas, que a gente chama de AR, né? Que tem as artes alternadas Pokémon ali, e elas não valem muita coisa às vezes. A menos quando é o peixe, né? Quando é o Magikarp, ela vale muito dinheiro. Mas tirando isso, geralmente ela não vale muita coisa. Então, aquela carta do Gengar VMAX na época, ela não foi muito popular, porque ela não tinha uma arte muito boladona, igual tem hoje em dia. E eu achei que ela não ia subir muito, mas cara, Gengar é igual Pikachu, pode ir sem medo. E por isso que eu estarei mandando Gengars, estarei mandando vários Gengar. Eu já mandei uns Gengar dessa coleção nova, vou mandar mais. Eu não cometerei o mesmo erro várias vezes e vou mandar muito Gengar. Estou mandando também um Nzinho, ó. Nzinho. Os treinadores estão em baixa, mas eu acredito. Estou mandando cartinhas da coleção Classic, Mewtwo. Aqui eu peguei uma Classic que eu achei no precinho, aí eu desmontei e vou mandar um monte de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem o Pikachola da Classic que tá valendo uma fortuna. O Bulbasaur, o Venossauro e o Blastoise não estão valendo muita grana ainda, mas né, também tem a Carpa e o Gyarados. Carpa e o Gyarados. Inclusive, né, editor, quando a gente for mandar para PSA, manda na ordem para pegar número sequencial, para ficar bonitinho, né? Para quem não sabe, né, número sequencial hoje em dia também tem uns doidos aí que pagam uma fortuna por número sequencial. E aí eu também tô mandando Mewtwozinho, tem que mandar mais, né, inclusive, Mewtwozinho. Manda Mewtwozinho. Pato. E um papo sobre essa carta do Mewtwo aqui é que ela, comparada às outras listas da coleção, ela não vale tanto dinheiro. E uma das coisas que eu aprendi da forma mais dura possível, da mais triste possível com o Pokémon, é que o hit da box de hoje pode ser que não seja o hit da box de amanhã. Então, cara, se não é porque que a carta é barata que ela não vale muito. Pode ser que ela esteja à frente do seu tempo. E isso é engraçado, porque, cara, sabe qual é a carta mais cara da coleção de 151 PSA10 hoje em dia? Eu duvido alguém acertar. Bota aí nos comentários se você sabe qual é a carta mais cara da coleção de 151. E olha que na coleção de 151 a gente tem muitas cartas nostálgicas, muitos Pokémon que todo mundo ama. E qual você acha que é a carta mais cara? Várias artes bonitas. Sabe qual é a carta mais cara de 151? É o Gengar Master Ball. E o Gengar Master Ball, na época que lançou, ele não valia quase nada. E ele continuou um tempo sem não valer nada. Hoje em dia ele é a carta mais cara. Cara, qual é a lógica disso? Por isso que eu falei no outro vídeo e falo novamente. A pessoa que investe um pouco de cada, ou que ela investe com consistência, ela ganha muito mais dinheiro do que a pessoa que investe tudo numa carta só. Porque distribuição de risco, cara, não dá pra saber, velho, o que vai acontecer amanhã. E pode ser que a carta que não valia nada, ela comece a valer muito. O que é muito bom, né? O que é muito bom. E eu falei sobre isso várias vezes, que as coisas que as pessoas acham que não vão valer nada, e elas começam a valer muito, são as cartas que mais valorizam, porque ninguém guarda, ninguém tem elas, as pessoas jogam, deixam elas de lado, e isso faz com que essas cartas sumam e ficam na mão de poucas pessoas que têm essa visão. E são elas que ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro. O que todo mundo acha que é bom, todo mundo já sabe que é bom, não é mistério, né? Então você nunca vai ver uma carta tipo um Charizard valorizar tanto quanto uma carta que ninguém esperava que ela ia valer alguma coisa. Um exemplo é as cartas douradas, que a gente está tendo agora no Bloco Mega. Tá todo mundo acostumado com carta dourada não valer um centavo. Até eu mesmo cometi esse erro. Então, eu, por exemplo, só peguei um Charizard dourado PSA10, que ele tá valendo agora mais de 10 mil reais. E na época que lançou, eu só comprei um, véio. E eu não comprei mais. Eu comprei um monte do outro. Eu tenho um monte do outro e não tenho, só tenho um do dourado. Se eu tivesse feito meio a meio, eu tinha ganho muito mais dinheiro. Então, cara, aprendam comigo. Não sejam inocentes. Acabou as cartas.
Ó, resultado do envio da PSA dessa vez aqui. Eu não vou pegar mais pra mandar nessa coleção, mas ó. Bolinho, bolinho. E por isso que eu não tenho tempo pra fazer vídeo o tempo todo, porque a gente procura essas cartas aí pra mandar pra mim, porque vale muito a pena. Principalmente quando tá lançando, é quando você tem a maior oferta. Então você consegue encontrar cartas num estado bom com mais facilidade. Depois que roda a box e entra a coleção nova, as lojas aqui no Japão elas costumam mudar a vitrine delas e tiram da principal a coleção. E aí é muito mais difícil. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Para quem não conhece evoluções prismáticas, aqui em japonês elas se chamam Terrestrial Festival. E na época que lançou tinha muito Eevee para você comprar. Eu comprei muitos Eevees na época e era fácil achar. E aí, se você for procurar agora, mesmo tendo reprint e tudo mais, você não encontra nas lojas para comprar com facilidade. E isso se dá justamente o que as pessoas estão abrindo no momento, é que elas costumam vender mais para loja. E aí, quando muda a hype, elas vão abrir outra coisa e não querem saber daquele treco ali. E aí você vai ter muito mais dificuldade de encontrar aquelas cartas para mandar para PSA depois que o lançamento acaba. E isso é uma das dicas muito importantes para você aí que quer investir com consistência em cartas para enviar para PSA, é sempre pegar aquele período. É até um jeito de você se controlar ali, ajudar você a se guiar em como fazer o seu investimento de PSA. Período da coleção, você investe em mandar para PSA, e aí, se vier uma coleção boa seguinte, você troca ali o seu foco no investimento. Mas em coleções especiais aí, eu recomendo que você fique pelo menos um tempo a mais focado ali nelas, porque elas se valorizam bastante. E diferente das coleções regulares, elas têm muito mais cartas que as pessoas querem, tá ligado? É isso que eu tinha falado pra vocês hoje. Já foi uma penca de tempo no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar aquele joinha e comentar aí se você tem ideias de vídeo. Se você tem alguma coisa para agregar aí com a comunidade, o pessoal adora os papinhos de Pokémon nos comentários. Então, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima e fui!